Fala pessoal, vamos começar aqui a nossa live de revisão, a nossa aula sobre revisão, e eu vou passar para vocês aqui como que você vai organizar a sua revisão. Nós vamos começar desde a base, porque eu preciso trazer um fundamento, explicar para vocês por que você precisa revisar, explicar o que é revisar. Nós vamos falar também como que você aplica a revisão, na verdade, como que funciona o processo de revisão. Vou explicar o que é uma revisão ativa e como que você vai aplicar isso. E mais chegando no final, eu vou falar das técnicas, das ferramentas que você usa para revisar, como questões, sumarização, mapas mentais e etc. No final, eu vou explicar a diferença entre revisão pré e pós-edital, e aí nós vamos fazer um resumo, um compilado de tudo isso que nós estamos abordando, tá? Pessoal, então começando, você já deve ter ouvido falar naquela história, né, de curva de esquecimento. Isso todo mundo volta e meia fala na internet, né, que tem uma história de curva de esquecimento, como é que funciona isso. Então, por isso, para você começar a entender, eu preciso trazer o seguinte: por que que nós revisamos? Qual que é a importância de revisar? Porque, a bem na verdade, existe o que a gente chama de trade-off. Trade-off é quando você tem que fazer uma escolha entre duas opções que quase sempre são excludentes. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. E se você está com uma enxurrada de assunto para estudar, por vezes você vai ficar naquela história: pô, será que eu avanço no conteúdo? Será que eu faço a revisão? E aí, eu tô naquela assim, será que eu continuo a aula? Será que eu pego a minha caneta aqui para poder escrever no quadro para vocês? E aí, por vezes, a gente está sempre nesse trade-off, sempre nessa dúvida. Será que eu começo a revisar o nosso conteúdo ou eu vou avançar com o conteúdo programático? Porque senão vai chegar um momento que vai faltar tempo para eu esgotar todo o assunto. E aí o aluno acaba, por causa disso, não fazendo a revisão, porque ele acha que é mais importante avançar com o conteúdo ao invés de revisar. Eu vou explicar para vocês de uma forma bastante simples que não é bem por aí, tá? Porque se você acha que... Pessoal, só confirma pra mim se tá chiando mesmo. Tá dando um chiaço? Confirma aí. Só um segundo que a gente vai tentar resolver isso pra não dar chiaço, não. A gente não quer chiaço pra vocês. Parou? Ah, então tá certo, tá? Eu vou começar essa parte de novo. Assim, vamos fazer, já que é live, né? Ao vivo é assim, né? Então eu vou começar essa parte de novo de introdução e aí a gente fica sem o chiado, porque senão depois dá um trabalhinho para o pessoal fazer a edição, tá? Então vamos nessa. Pessoal, nós vamos começar aqui a nossa aula sobre revisão, tá? E aqui na revisão eu quero trazer para vocês um verdadeiro manual completo de revisão. Então a gente vai começar desde a base do porquê que você precisa revisar, o que é revisar, nós vamos passar sobre como revisar, forma de revisão, o que é revisão ativa, o que é revisão passiva. Vou chegar nas técnicas de revisão, quando que você revisa por questões, quando que você revisa por grifos, sumarização, mapas mentais, resumos, tudo isso a gente vai explicar. E lá no final eu vou explicar também como que você faz a diferença de uma revisão pré e pós-edital e a gente vai fazer um resumo sobre tudo isso. Então será uma live bem completa, mas muito importante, talvez uma das mais importantes que nós já fizemos. Então eu começo respondendo a seguinte pergunta: por que nós revisamos? Qual que é a importância da revisão desde o primeiro dia? Porque sempre existe aquela história, aquela dúvida entre avançar com o conteúdo ou fazer a revisão. E são muitas vezes escolhas excludentes. Se você está revisando, você não está avançando com conteúdo programático. E se você está avançando com conteúdo programático, você não está revisando. E, por vezes, o aluno acaba decidindo como sendo mais importante ele avançar com conteúdo, porque senão ele não vai fechar o edital e deixa de revisar. Porque ele acha que vai ser uma perda de tempo a revisão. Mas aqui que eu vou começar a explicar para vocês que não é bem por aí. O buraco realmente é bem mais embaixo. E a gente começou a entender que esse buraco era mais embaixo a partir de um estudo desse camarada aqui, o Hermann Ebbinghaus. Você já deve ter ouvido falar da curva de Ebbinghaus, que é a famosa curva de esquecimento. Em tudo quando quer post na internet, o pessoal vai lá e coloca isso aqui. O ponto importante é que essa curva de esquecimento, muitas vezes ela é muito mal explicada, até porque o próprio Ebbinghaus, ele próprio refutou a curva de esquecimento dele, mas aí já seria uma coisa muito teórica e não vale a pena a gente abordar toda essa parte teórica. Aqui eu quero abordar uma parte um pouquinho mais prática, e aí a gente vai pegar assim a curva dele como referência, mas fica aqui uma informação importante para vocês, que essa curva ela não funciona integralmente como o pessoal acha que funciona. Mas, intuitivamente, nós sabemos que nós estudamos e aprendemos o conteúdo e a gente acaba tendo mais ou menos algo assim, ó. Você recebe o conteúdo no começo
E imediatamente após receber o conteúdo, você começa a esquecer essas informações. E com o tempo, não vai sobrar basicamente mais nada, tá? Existem alguns estudos que mostram pra gente que 24 horas após estudar, não sobra nem 20% daquilo que você estudou no dia anterior. Então você consegue perceber que, a bem da verdade, você estuda, acumula um monte de conhecimento, mas depois, com o tempo, você vai perdendo todo esse conhecimento. E é aqui que vem a mágica do negócio. Se você, em algum momento, não aplicar uma revisão, vai chegar uma hora que aqui vai sobrar basicamente nada de conteúdo que você aprendeu. E aí nós vamos começar a colocar aquilo que nós vamos chamar de revisões. Qual que é a ideia da revisão? A ideia da revisão é agir sobre esse esquecimento. Então, por exemplo, vamos supor que 24 horas depois de estudar o assunto, você dá uma nova paulada de conteúdo. Veja que agora o seu conhecimento ele vai chegar aqui próximo do nível pós-estudo. Não necessariamente vai chegar no nível pós-estudo, mas ele vai chegar muito próximo do nível pós-estudo. Aí você vai iniciar uma segunda curva de esquecimento logo após a revisão. Vai começar a esquecer novamente. Aí você vem aqui e aplica mais uma vez a revisão. O que vai acontecer é que, com o tempo, você vai perdendo cada vez menos informação. E aí, a necessidade de novas revisões, ela começa a ficar cada vez mais dilatada. Então, se no começo você precisa revisar com 24 horas, depois você vai revisar com 7 dias, depois você vai revisar com 30 dias, e depois você vai revisar lá com 6 meses, mais ou menos, e não vai mais esquecer desse assunto. O que não pode acontecer é você perder essas revisões iniciais. Porque aí, a tendência é você ir ao quase zero, e aí vem o grande problema, que é a releitura de material, reassistir videoaula, e você fica naquele ciclo eterno de não conseguir evoluir, tá? Então, um resumo da curva de esquecimento é isso que eu coloquei aqui para vocês. Você absorve o conteúdo, perde quase todo ele ainda nas primeiras 24 horas, dá uma pauladinha aqui numa revisão, essa revisão leva você de volta ao nível anterior, ou próximo do nível anterior, aí a curva ela já vai agir de forma um pouquinho mais lenta, daqui a pouco vai subir de novo e assim sucessivamente. E cada vez você vai precisar de menos revisões e com menos frequência de revisão, tá? Mas avançando um pouquinho mais, já que essa parte é uma parte mais teórica, eu preciso explicar, tá, e qual que é o efeito da falta de revisão? E aqui eu não vou falar só efeito de falta de revisão, eu vou falar também um pouquinho de sintomas de falta de revisão. Ou seja, aqui eu tenho tanto o efeito, o que acontece quando você não revisa, e também como você perceber se você não está revisando adequadamente. E o primeiro efeito, o primeiro sintoma é estagnação. Sabe aquela história de você parar, ficar num mesmo nível? Sabe aquela história do efeito platô? Você já deve ter ouvido falar. O que é o efeito platô? O efeito platô acontece quando o candidato ele chega aqui na casa dos 65%, 70%, 80%, a depender do candidato. E ele não consegue mais sair. Eu sei que eu coloquei aqui percentuais diferentes, porque a depender do concurso da banca, hora isso é muito, hora isso é pouco. Então, se você está estagnado e você percebe que você não consegue evoluir, um problema muito provável é falta de revisão ou realizar as revisões da forma inadequada, tá? Segunda consequência que você tem, segundo sintoma de falta de revisão, desânimo. Sabe quando você começa empolgado pra caramba, tá estudando, legal, e aí de repente do nada você começa a desanimar, começa a não sentir mais vontade de estudar, porque parece que as coisas não estão evoluindo. A falta de revisão acaba fazendo isso porque você não retém a memória, e aí é como se tudo estivesse esvaziando. Aí você começa a sentir um grande desânimo por causa disso. Terceiro ponto, pensar que não consegue, ou nas boas palavras, achar que é burro. Sabe aquele cara que acha que é burro? Ah, eu sou burro, eu não consigo. Muitas vezes é falta de revisão, porque você começa a errar muitas questões e tem essa sensação de não entender muito o assunto. Outro ponto que a gente percebe na falta de revisão é perda de tempo. E aqui é um negócio muito interessante, porque veja que é o contrário do que muitas pessoas imaginam. A maioria dos candidatos acha que revisar é perder tempo, e na verdade é o contrário. Quando você não revisa, você perde tempo. A revisão, no começo, ela tem uma proporção de mais ou menos 1:5, né? Eu vou colocar assim 1:5, 1:6, 1:4. Ou seja, para cada 1 hora, depois eu vou falar sobre isso, de estudos, você revisa 10 a 15 minutos. Quando você não revisa, você vai ter uma revisão que vai ser basicamente 1:1. Ou seja, você já viu o assunto uma vez e vai ver o assunto novamente. Você assiste uma videoaula de 3 horas de atos administrativos e depois assiste uma outra videoaula de 3 horas de atos administrativos. Isso é perder tempo. Isso é de fato perda de tempo. Quinto problema,
errar as mesmas questões. Você já teve essa sensação de resolver a questão e daqui a 2, 3 meses resolver a mesma questão e errar novamente a mesma questão? Isso é falta de revisão. Quando você revisa com frequência, principalmente uma revisão focada em erros, você erra aquela questão, no máximo você vai errar ela uma segunda vez. E olha lá, depois você já vai perceber que dificilmente você erra a mesma questão novamente quando você faz revisões frequentes, tá? Por falar nisso, o maior problema do pessoal que não faz revisão, ou o principal motivo de os alunos não fazerem revisões, é a perda de tempo. Achar, ter a sensação sobre perda de tempo. E aqui eu quero falar justamente sobre isso com vocês, tá? Por que revisar não é perder tempo? E onde que existe a verdadeira perda de tempo? A verdadeira perda de tempo é esquecer de tudo. Se eu voltar lá para a curva do Ebbinghaus, você vai ver o seguinte, que perder tempo é não agir sobre o esquecimento. É deixar isso aqui, ó, tudo acontecer. Porque se você deixa isso acontecer, aquela sessão de estudo sua, essa daqui inteira você perdeu, tá? Se você não agir sobre a curva de esquecimento, você perde tudo aquilo que viu no passado. Esse tempo atrás, eu fiz um post na internet, esse livro aqui, ó, do Alex Meirelles, sobre como estudar para concurso público. E, cara, eu li esse livro em 2016. Ele tá lido. Se você pegar aqui, ele tem anotações dentro do livro ali, ó, marcações de texto e tal. Eu achava que eu não tinha lido o livro, porque eu li ele em 2016 e ele ficou parado na minha estante. Eu tive que pegar um livro de direito constitucional que eu gostei quando eu era concurseiro, eu tive que ler ele do zero novamente, da primeira à última página. Por quê? Porque eu não revisava. 10 anos depois, não adianta mais querer revisar. Você vai ter que reassistir tudo do zero. Por isso que você precisa revisar de fato, senão você perde todo o tempo estudado em função da curva de esquecimento, tá? Outro ponto, vou colocar aqui, eu esquecer tudo. O outro ponto, aí é uma consequência, né? Você fazer releituras integrais, tá? Releitura integral é uma perda de tempo gigantesca. Você lê o seu material uma vez, quiçá duas. Eu recomendo uma vez só. Só leia o seu material teórico uma vez. A próxima vez já é, meu filho, resolução de questões, sistematização, revisão, é focar no que realmente vai funcionar. Terceiro, assistir aula novamente. Isso aqui, cara, a galera que vive no YouTube é supimpa, né? Sempre fazendo isso aqui. Assiste uma aula de atos administrativos 3 vezes. Aí acaba a aula, eu já cansei de fazer isso de aula ao vivo e falar para vocês. Eu termino uma aula de 3 horas e meia de atos administrativos e vejo o aluno falando no chat: professor, que excelente revisão. Aí eu falo, isso não é revisão, isso é aula. Revisão é outra coisa. Tem um texto também do professor Pierre, que eu também fiz uma postagem para vocês. Eu quero ver se eu consigo pegar esse trecho para mostrar. Mas enfim, ele fala da diferença de aluno e estudante. E quando ele fala do estudante, aquele que estuda de verdade, ele pega e diz: o estudo é um processo individual. O estudo é um processo só seu. É só você que vai estudar. Então, se você assiste uma aula em vídeo, não tem problema assistir, mas depois você não vai reassistir a videoaula. Você vai fazer questões, vai fazer revisão, vai fazer sistematizações, vai fazer o seu trabalho individual. Então, você precisa do professor no primeiro momento. No segundo momento, o trabalho é seu, não é mais meu. Se você ficar dependendo do professor o tempo todo, você não tem a sua tarefa, o seu trabalho individual, tá? Então, aqui, ó, presta atenção em mim. O estudo é um processo individual. Você tem o professor na primeira explicação, na primeira referência. O próximo passo é só seu. É você sentando a bunda na cadeira, resolvendo questões e sistematizando. Não reassista uma videoaula. Não releia um PDF. Faça isso somente em casos muito extremos, muito excepcionais. Mas não como regra. Como regra, você vai resolver questões e revisar o seu assunto, tá? Outro ponto, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Buscar outra fonte de conteúdo. Essa é uma falha gigantesca que eu vejo o pessoal fazendo na maior parte das vezes. Ah, eu tô indo mal, acho que esse professor aqui é ruim. Aí o que ele faz? Compra um novo curso, compra um novo PDF, compra um novo livro, sai do vídeo e vai para o PDF, sai do PDF e vai para o vídeo, ou seja, troca a fonte de conteúdo. Mas antes ele não resolveu o problema de falta de revisão. Será que ele está errando porque o professor é ruim ou porque ele não revisou? E muitas vezes, eu diria que a maioria dos casos é porque ele não está revisando e ele acha que passivamente vai conseguir lembrar de tudo, tá?
Quinto ponto, o aluno que só quer vencer o edital a qualquer custo. Isso é perder muito tempo, tá? Por vezes, pode ficar um item ou outro do seu edital de fora. O ideal é que não fique, mas se ficar, tudo bem. É melhor você fazer um bom trabalho com o restante do conteúdo do que você tentar zerar o edital por zerar. É igual a pessoa que estabelece meta de ler 60 livros no ano. Lê 60 livros e não revisa nenhum deles. Eu prefiro ler 15, 20 livros no ano e fazer uma boa revisão desses 15 a 20 livros que eu li ao longo do ano. É muito melhor. Eu vou lembrar de muito mais conteúdo, tá? E o último ponto sobre perder tempo, bater na trave. Cara, bater na trave e ter que começar tudo de novo, isso aqui é uma perda de tempo. Acontece na vida do concurseiro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que você não pode é tentar evitar isso aqui de acontecer. Vai acontecer, isso faz parte do processo, mas se você chega num grande concurso e bate na trave, aí você vai perder tempo, porque aí você vai ter que reiniciar toda a sua jornada novamente. Por isso que você precisa de revisão, para que isso aqui não venha a acontecer, para você realmente não perder o tempo tendo que passar mais tempo estudando para concurso público, tá? Ok, professor, já entendi por que revisamos, já entendi sobre perda de tempo. Vamos agora começar a colocar a mão na massa. Eu quero saber então o que é revisão. Tá? E para eu explicar para vocês o que é revisão, por incrível que pareça, antes eu preciso contar para vocês o que não é revisão. Presta atenção aqui em mim, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Sabe o que não é revisão? O primeiro é o que a maioria faz, apenas reler o material. Imagina o seguinte, eu li esse livro aqui, ó, esse livro é bacana pra caramba, vou pegar esse exemplo pra vocês. Como aprendemos, né? O livro do Benedict Carey. Li o livro, fui lá, fiz as minhas anotações e tal. Aí daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, eu vou ler esse livro novamente. Isso é estudar? Não. Isso é revisar? Não. Se eu quero revisar esse livro agora, eu vou fazer uma boa sumarização dele, vou extrair os pontos mais importantes, vou fazer alguns flashcards de informações que eu preciso, vou exportar aqui para o meu OneNote que eu gosto de usar para arquivar as minhas informações. Isso é revisar, certo? Só a releitura não é revisão, tá? Isso tem muita ciência por trás disso, mostrando a verdade. Outra coisa que eu vejo muito aluno me pedir se ele faz. Professor, depois de ler a aula completa, eu posso ler a aula simplificada como revisão? Não, jamais faça isso. Se você leu a aula completa, vocês sabem que o Estratégia trabalha com PDF completo e PDF simplificado. Se você leu o completo ou o simplificado, tanto faz nesse momento qual que foi a sua decisão, você vai para revisões ativas e não para ler o outro material, porque ler é um trabalho passivo. Ler faz parte de um processo, mas não é por si só estudar. Tá? Às vezes você até pode reler alguns trechos dentro de um contexto, mas nunca apenas reler. Nunca sair do completo para ir para o simplificado como revisão. Nunca sair do PDF e assistir o vídeo como revisão ou o contrário. Isso não é revisar. Você precisa de uma fonte de conteúdo. Você lê o PDF, não precisa ler o vídeo. Ver o vídeo. Se você lê o completo, não precisa ver o simplificado. E assim sucessivamente. Ah, professor, mas é que eu quero ver se não tem um detalhe que eu perdi e tal. E aqui é que é o ponto. Não adianta de nada o material ter o detalhe e você não memorizar o detalhe. E esse é o maior equívoco dos alunos. Às vezes o aluno que gosta de estudar por vídeo de 2 professores distintos é porque ele pensa que o professor A vai fazer uma abordagem e o B vai fazer uma outra abordagem com outros assuntos. E ele vai pegar um detalhezinho desse e um detalhezinho desse. E aí ele acha que isso é cumulativo. Eu peguei um pouco de um com um pouco de outro e com isso eu vou ter um resultado maior. Mas isso não funciona assim, porque ter o detalhe no material não significa que você vai memorizar esse detalhe. E muitos outros assuntos mais importantes do que esse detalhe passarão despercebidos. Às vezes os detalhes você de fato memoriza, porque você pensa, o professor fulano não falou isso. Aí você cria uma conexão extra porque você deu um foco para essa diferença. Mas o restante você não vai memorizar. Então é como se você estivesse pegando um copo furado e jogando lá um monte de água em cima, depois jogando um monte de água numa outra jarra. Vai esvaziar o copo de qualquer forma. Tá? Então, só trocar a fonte de conteúdo não vai resolver o seu problema. Tá? E aí vamos lá. O que não é revisão? Revisar de forma passiva. Releitura é uma forma passiva. Isso é um exemplo para vocês. Ou assistir uma videoaula também é uma forma passiva. Você assiste a videoaula uma vez, ok, ótimo, excelente. Agora é revisão, agora é estudo ativo e não novamente um passivo.
Não focar nos assuntos esquecidos. Isso aqui acontece muitas vezes quando o aluno faz o seguinte: eu assisti uma aula de 3 horas de princípios. 3 meses depois, eu assisti mais uma aula, novamente de 3 horas de princípios. Qual que é o problema aqui? Pergunto para vocês, em algum momento ele focou no conteúdo esquecido? Não, ele focou no conteúdo integral. E pode ser que dessas 3 horas, muita coisa que ele já tinha memorizado. Quando ele estuda mais 3 horas o mesmo material, muito provavelmente ele vai deixar os assuntos que ele costuma esquecer lá no cantinho, ele não vai ter o foco. Quando você foca no assunto esquecido, vamos supor que você fez muitas questões e percebeu que dessas questões, eu estou colocando em tempo só para ter uma base. Tem uns 15 minutos aqui que tem as questões que ele costuma errar. Se ele vai lá e faz uma revisão só em cima desses 15 minutos, o que você acha que vai ser mais efetivo? Não estou nem considerando o tempo, que aqui ele vai demorar 3 horas, aqui ele vai demorar 15 minutos. Eu estou considerando também a atenção e capacidade de retenção. Focar no assunto esquecido, focar no assunto errado, certamente vai gerar muito mais resultado. Então, revisão não pode ser passiva, porque você tem que ativamente identificar quais são as suas falhas, porque você vai ter que focar nos assuntos esquecidos. Terceira informação sobre revisão. Quando você só reassiste, quando você só relê, você cria poucas novas conexões. O nosso cérebro é formado por um conjunto de sinapses, e quanto mais sinapses você gerar para buscar uma informação, mais você memoriza ela. É o princípio que eu sempre explico para vocês, princípio da dificuldade desejável de Bjorg. Eu já expliquei isso em várias oportunidades. O princípio da dificuldade desejável mostra que quanto mais difícil for o processo de recuperação da informação, quanto mais esforço, mais conexões você gera e, consequentemente, mais memorização. Só reler e só reassistir é uma forma passiva, não foca nos assuntos esquecidos e cria poucas conexões novas. Quarta informação, você tem uma falsa sensação de estar lembrando de tudo, mas, conforme o princípio da dificuldade desejável, o cérebro não armazena se não houver esforço. E qual que é o ponto aqui? Quando você relê o material ou assiste uma videoaula, você é enganado pela armadilha que eu já citei para vocês, que é trabalhada muito nesse livro do Benedict Carey, que eu já mostrei, que é a armadilha da fluência. O professor começa a explicar o assunto, aquilo faz você entrar numa... Oh, eu lembro disso aqui. E aí você entra numa conexão junto com a explicação do professor e antecipa o que o professor vai falar. E aí qual que é a sensação que você tem? Eu memorizei tudo. Eu sei tudo. O professor começou a fazer uma brincadeira que você já ouviu numa outra oportunidade. Eu fui lá para falar do maior lance do leilão, o segundo maior caso de amor da história. Você já cria essa conexão e já lembra dessa informação. Aí você acha que no dia da prova você vai lembrar. E o que acontece? Se não houver esse contexto, esse empurrão do professor, você não vai conseguir resgatar essa informação, porque você não teve esforço lá atrás. Então, só reassistir uma aula, só reler um material, não é por si só uma revisão. Se a recuperação é fácil, a memorização é baixa. Abrir o material e ler é pouco esforço. A recuperação é muito fácil. Logo, a memorização será baixa em consequência disso, tá? Esses são princípios para você entender o que não é revisão. E, por fim, qual que é o maior problema, talvez, sobre releitura e reassistir aula? Consome tempo pra caramba. O aluno chora quando ele vê uma aula de licitações de 200 páginas. Mas é óbvio, é muito conteúdo. Aí, de repente, ele termina as 200 páginas e quer reassistir uma aula de 200 páginas. Ou ele vê só uma simplificada, que vai ter ali 30 páginas, e vive revendo essa. Cara, vai logo de uma vez para de duzentão e depois vai resolver questões e vai revisar. Você vai ver que você vai ser até mais rápido e muito mais efetivo, tá? Reassistir vídeo, reassistir aula, consome muito tempo e é muito pouco eficaz. Fechado, né? Expliquei para vocês o que não é revisão. Mas agora eu preciso explicar para vocês, então, efetivamente, o que é revisar, né? Então vamos lá. Eu vou trazer assim um conceito bem básico do que é revisão. Revisar é você revisitar frequentemente o conteúdo que você já estudou. Ou seja, a revisão eu vou partir do princípio que você já teve contato com o assunto. Segundo ponto,
você vai recuperar as informações. Esse processo de recuperação é uma recuperação ativa. O que é recuperação ativa? Opa, deixa eu tentar lembrar dos principais pontos que tem nesse livro aqui. Deixa eu tentar lembrar do ponto nesse livro aqui em que ele fala do estudo sobre quando que você deve fazer um espaçamento para você esquecer um pouco e depois recuperar essa informação. Deixa eu tentar lembrar de cabeça. Ele falava isso, falava aquilo outro. Opa, eu estou me esforçando. Isso é uma recuperação ativa. Terceiro ponto, o foco da revisão é diminuir os efeitos da curva de esquecimento e consolidar as informações. Porque além de amenizar o efeito da curva, vai chegar um momento que essa informação vai ficar estampada no seu cérebro, tatuada, e você não esquece mais dela. E como que você faz a revisão? Por questões, resumos e mapas mentais com cautela, vou explicar melhor como é que funciona isso, flashcards e outras técnicas que eu vou explicar ao longo dessa live, tá? Ao longo dessa aula.